Olá a todos e a todas. Estamos aqui para mais um podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer. Hoje sobre um tema que, infelizmente, nos últimos tempos tem tido nova mediatização. Infelizmente também, só na altura da mediatização é que se fala do problema que é a violência doméstica. Hoje temos connosco o Sr. Procurador da República, jubilado, o Sr. Dr. Rui do Carmo, que foi também coordenador da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica, e o Dr. António Castanho, psicólogo, psicoterapeuta e ex-membro também da mesma equipa. Eu começaria por, até de alguma forma provocatória, falar aqui em alguns dos mitos e estereótipos que existem sobre a questão da violência doméstica. O primeiro, e diria que aquele que foi, no fundo, a base da nossa educação em Portugal era: entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Depois, a mulher só é agredida porque não faz nada para o evitar ou porque o merece, associados até a uma crença de que o homem tinha o direito de bater na mulher. Bater também é sinal de amor, uma bufetada de vez em quando nunca fez mal a ninguém, a violência e o amor só ocorrem e só têm problemas naqueles estratos socioeconómicos mais favorecidos, quando existe efeitos de álcool, drogas. A violência doméstica também resultaria de problemas de saúde mental e, no fundo, aquela ideia de quanto mais me bates, mais gosto de ti. Algumas mulheres gostam de apanhar, o marido teria uma espécie de propriedade sobre o corpo da mulher e que a mulher teria sempre que aguentar para não acabar o casamento, porque isso seria o destino das mulheres. O que nós vemos é que, num século em que, felizmente, cada vez mais as mulheres assumem um papel preponderante na sociedade, ainda assim vamos assistindo a algumas situações que vão sendo, infelizmente, mediatizadas e que ocorrem na nossa justiça e que contribuem para que, em vez de ser um farol no sentido da evolução sociocultural, no sentido da verdadeira igualdade entre homem e mulher, acabam por conduzir a um estereótipo que é: a mulher, no fundo, não terá os mesmos direitos do que o homem, o que se verifica na análise que é feita das situações de violência doméstica. E eu começaria pelo Sr. Procurador, da sua experiência pessoal e profissional. Qual é que acha que é o peso destes mitos, destes estereótipos, nas decisões que vão sendo conhecidas? Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre este tema muito importante. Pois esse conjunto de estereótipos que referiu, eles existem e eles influenciam todos os setores, influenciam também, obviamente, quem tem a responsabilidade de tratar das questões da justiça, obviamente que sim. E, portanto, há necessariamente a influência desse tipo de pensamentos sobre aquilo que é a forma de tratar e de encarar os casos de violência doméstica e também sobre a forma de os decidir. Nós encontramos manifestações desse tipo de conceitos em várias decisões que se vão sendo publicadas e que nós todos podemos ler. Isto, obviamente, a luta contra a violência doméstica não é só uma luta criminal, é, antes de mais, uma luta cultural e uma luta ideológica, na medida em que há, desde logo, os valores constitucionais da igualdade têm que ser afirmados na sociedade de forma clara e, particularmente, entre aqueles que têm como função analisar esses casos para reprimir as violações da legalidade democrática. Isso é fundamental. Eu pegando no que disse, e antes de analisarmos mais até a prática judiciária, denoto algum desencanto nas suas palavras e, muito especialmente, alguém que teve uma influência tão grande e que analisou tantos casos de violência doméstica até na tal equipa que já referimos. O que é que lhe parece, uma vez que em 2019 tivemos uma grande mediatização da violência doméstica, o que é que lhe parece que tem sido a evolução em termos de
políticas públicas, em termos de... Se eu lhe perguntasse se estamos muito melhor do que estávamos em 2019, o que é que me diz? Vamos lá ver. A minha posição não é de negar que ao longo dos anos tem havido alguma evolução. Tem havido alguma evolução, mas, na minha perspectiva, muito mais lenta do que aquilo que seria expectável e do que aquilo que seria possível. Do ponto de vista do direito e do ponto de vista dos tribunais, eu penso que tem havido também alguma evolução, embora muito lenta. Mas nós hoje encontramos, particularmente nos tribunais de segunda instância, nos tribunais de relação, que são aquelas decisões que estão mais amplamente publicadas e, portanto, onde nós podemos ter uma radiografia melhor da forma como as decisões são preferidas. Na primeira instância, o conhecimento do que se passa é melhor, não é? Nós encontramos algumas vozes dissonantes relativamente àquilo que acontecia há 4 ou 5 anos, em que havia, digamos, uma posição muito mais conservadora relativamente a este tipo de fenómenos. Encontramos já posições diferentes, posições a afirmar a diferença, e isso eu penso que é um sinal de esperança de que as coisas poderão mudar. Aquela ideia foi uma ideia cristalizada a certa altura na jurisprudência portuguesa, de que para haver um crime de violência doméstica tinha que haver brutalidade ou uma elevada intensidade da agressão, que aliás radicava na doutrina que construiu esta ideia, começa hoje a ser combatida nas jurisprudências dos tribunais de relação, começam a aparecer vozes dissonantes e, portanto, eu acho que começamos a ver alguma luz ao fundo do túnel relativamente a este tipo de concessões. António, relativamente ao que falámos aqui dos tais mitos que acompanham a violência doméstica, do ponto de vista de quem faz acompanhamento clínico, como é o teu caso, qual é que é a influência que este tipo de decisões judiciais que vão saindo na comunicação social tem na crença na justiça? Eu começava por dizer que, começava por agradecer o convite que me foi endereçado pelo Conselho Regional, na tua pessoa, e começava também por afirmar que o impacto é significativo. As pessoas que me procuram, e é nessa dimensão que me é colocada a pergunta, as pessoas que procuram o apoio psicológico em contexto de violência doméstica, vítimas essencialmente, são pessoas que estão bastante fragilizadas e que necessitam de apoio. E esta percepção que têm que nada nem ninguém as protege e que existem fenómenos que não são compreendidos, desde logo a dimensão do seu sofrimento, não é compreendido e que não conseguem passar a mensagem e elas também não conseguem perceber algumas decisões, faz com que as vítimas deixem muitas vezes de procurar apoio. É absolutamente essencial, e também da minha experiência, que os operadores, sejam eles da justiça, que é já a última ratio, não é? Quando alguém procura a justiça já está muito fragilizada ou a necessidade de muito apoio, sintam do outro lado que alguém as ouve e as compreende. Como o Sr. Procurador Rui do Carmo referiu há pouco sobre, e eu pegava um bocadinho nisto, da intensidade e da brutalidade, eu penso que não só na dimensão e na área da justiça, mas noutros operadores, ainda se vive muito preso ao paradigma da violência doméstica associada à violência física. A violência doméstica é muito mais do que violência física. E enquanto não desconstruirmos este paradigma da violência doméstica associada à violência física e a intensidade e a brutalidade, estamos muito aquém da compreensão do que é a violência doméstica. Nós temos que perceber que muitos dos agressores, e cada vez mais elaborados, pessoas agressoras, eu diria pessoas agressoras, agressores e agressoras, utilizam um conjunto de estratégias que são estratégias de controle e que passam cada vez menos por brutalidade e intensidade. Passam por a utilização de um conjunto de mecanismos que visam alcançar um objetivo, que é controlar a outra pessoa.
E, portanto, quando não se percebe que aquela pessoa que temos à nossa frente não é necessariamente, e há pouco falaste, sobre as questões da conceptualização da pessoa agressora como uma pessoa perturbada, alcoólica, ou com uma perturbação, ou drogada também, ou outra. ou com Estamos a pôr de lado muitas pessoas que estão à nossa volta, que são extremamente controladoras do outro e que estão em todas as classes sociais. Há pouco referiste aí a questão das classes sociais mais baixas, mas estão em todas as classes sociais. Pessoas com muito poder, que têm capacidade de controlar o outro sem lhe tocarem. Essa é uma questão curiosa, desculpa-me interromper-te, porque, de facto, existe muito, e a identificação com casos extremos, patológicos quase, na situação da violência doméstica e outras situações que ocorrem na nossa sociedade. Mas, pelo que tu estás a dizer, nós temos pessoas que, no fundo, acabam por ser quase sociopatas. Sim. E que são mais perigosas, se calhar, porque são menos visíveis e, por isso, menos reprimidas do que os psicopatas. Porquê? Porque, como externamente não são tão visíveis os comportamentos, acabam por provocar um desgaste maior até nas vítimas. É isso? Sim, sim. Eu ia buscar as palavras de um investigador nesta área, que é o professor Evan Stark, que ele refere que até chegar à justiça, até chegar à queixa, existem 96... Só 4% das situações é que chegam à justiça. 96% dos comportamentos até à chegada à justiça são completamente despercebidos por parte de todos os operadores. Portanto, as estratégias elaboradas por muitas pessoas estão fora daquele agressor que todos estamos prontos para identificar. Nós estamos prontos para identificar estas pessoas que exercem a brutalidade. Toda a gente reconhece um agressor que bate numa outra pessoa. Mas não estamos preparados para perceber estas pessoas que utilizam um conjunto de estratégias que passa a desperceber. Nem a própria vítima, muitas das vezes. Muitas vezes nem a própria vítima. Aliás, eu tenho, e a propósito ainda da questão colocada das pessoas que me procuram, já tive pessoas que me procuraram, vítimas, que me dizem, eu só percebi, e aqui um papel importante, e pegando também nas palavras do Dr. Rui do Carmo, um papel importante para a evolução, particularmente ao nível da comunicação social, muitas vezes que tem sido feita, que chegam ao consultório e dizem, eu só percebi que era vítima de violência doméstica porque vi umas peças jornalísticas ou de informação na televisão. Eu não sabia que era controlado. Eu não sabia que eu não ter acesso às chaves do meu carro, ou não ter o meu dinheiro, ou ter que chegar a horas ou pôr a mesa daquela maneira. Ou o acesso do telemóvel. Ou o acesso do telemóvel, que era violência doméstica. Eu pensava que violência doméstica era só quando me batiam. E aliás, quando se faz, ainda hoje, quando se faz uma pergunta a algumas vítimas, é vítima de violência doméstica, uma pergunta muito direta, muitas das vítimas respondem que não, ele nunca me bateu. E, portanto, este estereótipo não está só nas vítimas, está na sociedade em geral e particularmente com um peso muito significativo na vida das pessoas, em quem tem que decidir sobre a vida das pessoas e a proteção. Esse é um dos temas e eu Mas gostava... deixa-me só dizer uma coisa. Claro. Há uma questão importante, é que a comunicação pública que se faz sobre a violência doméstica pressupõe que toda a gente sabe o que é. Pois. Exatamente. E esse é um problema que temos que ultrapassar. E como? Claro. E como é que se consegue ultrapassar essa falha? Desde logo, eu penso que é preciso divulgar os valores constitucionais, que são, desde logo, aqueles que estão a ser violados quando estamos perante os direitos humanos, que estão a ser violados quando há uma situação de violência doméstica. Eu acho que é preciso maior divulgação sobre o que significam os direitos humanos, qual é o seu conteúdo e a importância de os proteger e de combater a sua violação. Eu penso que isso é fundamental. Nós não podemos ter apenas campanhas sobre violência doméstica a dizer onde é que se deve apresentar a denúncia, claro, e como é que se apresenta a denúncia. Mas temos que ter campanhas a combater a violência doméstica e a combater ideologicamente a violência doméstica. Significa dizer o que é que ela é, que bens fundamentais da vida em sociedade é que ela viola, a necessidade de preservar os direitos humanos de todos aqueles que são constrangidos nesse contexto. E, para mim, é essencial nós termos claramente que colocar estas questões
da igualdade de género e todas as questões associadas a este problema nos currículos escolares. Formação cívica, portanto. Desde tenra idade. Claro. Ou seja, nós temos que, para prevenir estes comportamentos, eles têm que fazer parte da formação que o Estado tem a responsabilidade de transmitir às gerações mais novas. Eu acho que isso é fundamental. E o sistema como é que pode reagir perante essas situações? Ou seja, estas situações de os tais 96% que o António falava que ficam, diria, por baixo d'água, que não estão na ponta do iceberg, como é que nós, sistema judicial, podemos reagir ou não podemos nestes casos? Eu penso que se pode reagir melhorando a resposta e, portanto, fazendo com que as pessoas tenham mais confiança na resposta que lhes vai ser dada quando apresentem uma denúncia. Eu dou-vos um exemplo. Imaginemos uma situação clássica, creio eu, mas corrijam-me se não concordarem, que poderá eventualmente chegar a uma situação de violência doméstica, que é aquela situação clássica de alguém que mantém uma relação extraconjugal ou não, pode não manter, mas que de repente o marido ou a mulher chegam e pede o telemóvel para aceder aos conteúdos. A resposta nunca é não tens direito a isso. A resposta é toma lá, vê à vontade. A defesa será no sentido de se defender de outra situação que não o acesso ao telemóvel. Isto está de tal maneira enraizado que vai bater quase naquela situação de, não obstante representar uma forma de domínio sobre quem cede o telemóvel, normalmente neste tipo de discussões ou de situações o que se vai, no fundo, levantar é a defesa relativamente a uma possível traição ou não, e não a violência em si, o que representa o acesso indiscriminado ao telemóvel. Isso é muito importante e eu só gostava de pegar nas últimas palavras também do Dr. Rui Carmo, dando resposta àquilo que é aqui colocado. Passa pela educação, claramente. Estes comportamentos de acesso ao telemóvel, essa imagem, é muito aceite pelos até os jovens, até os jovens nas escolas, nas que é escolas. Um comportamento de se não me fornece o telemóvel é porque não confias em mim, é porque não me amas verdadeiramente. Exatamente. E quando passa pela invasão da privacidade e pelo contrário, precisamente, a outra pessoa, a pessoa adulta, ou neste caso os jovens, têm que ser capacitados de dizer que não, é ao contrário. Se queres ver o meu telemóvel é porque não confias em mim, é porque não me amas. Nós temos que dizer isto aos jovens. Temos que dizer que a individualidade pressupõe confiança. E eu sei que vou dar aqui uma volta diferente, mas antes que me esqueça, eu gostava de dizer o seguinte, ainda a propósito da nossa referência e que entra também aqui na dimensão do controle. Estamos sempre a falar de controle. Existem diversas formas de manter o controle sobre as outras pessoas. O acesso ao telemóvel, o bater, o ameaçar, o retirar recursos económicos, o que for, é tudo com o objetivo de controlar aquela pessoa. Existem muitos agressores, que são os tais agressores que passam invisíveis, que utilizam o próprio sistema de justiça, proteção de crianças e jovens, por exemplo, para criar incidentes uns atrás dos outros e nunca batem naquela pessoa, já estão separados, e mantêm a outra pessoa, vítima, sempre no sistema para que ela não faça uma vida, não seja capaz de se livrar para continuar sobre o seu domínio. E se os operadores do sistema não conseguirem detectar estas pessoas, não compreendem este fenómeno mais tão complexo que é a violência doméstica. Portanto, eu acho que na dimensão da justiça e da proteção de crianças e jovens e dos serviços da segurança social e todos os outros, temos que capacitar os profissionais para perceber o que é que esta pessoa está a criar permanentemente incidentes. É porque eles existem de facto ou porque eu estou a ser aproveitado para controlar a pessoa que este não quer que viva para além do meu controle. Eu acho que essa dimensão falta muito. Voltando aqui às escolas, eu acho que é importante fazer um trabalho significativo nessa área, mas também uma outra dimensão que no nosso país, a todos os níveis, tem sido negligenciada, que é a intervenção na saúde mental. Nós temos um conjunto de crianças e jovens que são aqueles que não precisam só de sensibilização, precisam de intervenção, precisam de tratamento, claro que temos que conter a pessoa agressora e temos que apoiar estas crianças e jovens. A propósito das políticas públicas, deixem-me dizer-vos que, como sabem, existe um tal projeto, um projeto pioneiro também em Portugal, que é importantíssimo, não pode
deixar de ser referido, que é as respostas de apoio psicológico para crianças e jovens vítimas da violência doméstica, que é um primeiro ensaio desta necessidade que está a ser implementada. Espero que se mantenha e espero que outras se tenham. Portanto, nós temos que trabalhar no início do problema. Mas a questão é que o próprio sistema falha quando, por exemplo, estamos dois meses à espera, desde o relato de uma situação até, por exemplo, a CPCJ entrar no problema. A CPCJ, por exemplo, não consegue reagir mais rápido. E isso é um problema. E agora, passando ainda para a vertente psicológica, o que me parece que tem vindo a acontecer, ou pelo menos que nos é relatado de algumas decisões e de algumas situações que passam no sistema judicial, é que há uma crença, imaginemos, eu vou falar porque foi noticiado na comunicação social, em que um agressor teria uma injunção de comportamento no sentido de que deveria levar a passear a vítima de violência doméstica. Não criticando, nem isso está em causa, a questão pegaria nas palavras de um colega do António, que é o Daniel Coutrinho, que disse que havia uma crença, uma ideia de que a família se podia reestruturar, de que a relação podia evoluir e que, no fundo, era como se o tribunal fosse terapia. O que é que tu achas, enquanto psicólogo, que se deve fazer? Ou seja, isto faz-te sentido que um tribunal ou que o sistema judicial se assuma como um mediador familiar, um terapeuta familiar? Não falando obviamente sobre não estas é, questões, em obviamente, em geral, não é aquilo que é a prática clínica e em termos de intervenção clínica. É só nesse contexto, não é a de violência doméstica, estamos a falar de uma coisa que é o desequilíbrio de poder. Não é? E quando uma vítima procura ajuda, nós temos que partir do princípio que qualquer processo de mediação que seja tentado, estamos a fragilizar ainda mais esta pessoa. O que nós temos que fazer claramente é... Mas porquê é que tu, se puderes só explicar, porquê é que achas que estamos a fragilizar mais ainda a vítima? Porque se ela passa, ou se partindo do princípio, existindo ou não existindo algum impacto emocional que existe sempre, uma pessoa que não está em igualdade de circunstâncias perante a outra pessoa, que é a pessoa agressora, estamos a colocar alguém que tem poder a decidir sobre a vida daquela pessoa quando ela ainda não está completamente refeita ou empoderada, como se usa agora esta palavra, empoderada para tomar decisões informadas e capacitadas. Nós temos que estabilizar e criar condições para que a vítima de violência doméstica, a pessoa vítima, tenha tempo para decidir. E o tempo para decidir não é o tempo dos processos nem o tempo das queixas. Se nós estamos a fazer uma intervenção, muitas vezes podemos ter aqui uma pessoa que ainda não está capacitada, nem tem um aconselhamento ao seu lado, seja de um TAV, de um técnico de apoio à vítima, seja de um advogado, não temos a certeza de que aquela pessoa está a tomar uma decisão informada e isto não está a ser condicionada pelo poder e controle que outra detém e que é potenciado pelo próprio sistema. Portanto, aquilo que eu diria é que em muitas situações, obviamente, depois cada caso é um caso e isto carece de avaliação, temos que perceber quem é a pessoa que está à nossa frente e a história que esta pessoa traz. Se nós estivermos a falar de uma pessoa vítima de violência doméstica, em que existe um padrão de violência, ou seja, um padrão de comportamento da outra pessoa agressora, se estende por anos, por meses, por anos, estamos claramente a falar de alguém que está fortemente fragilizado e que precisa de apoio para tomar uma decisão informada e aliás, capacitada. E depois existem as outras ambivalências típicas das pessoas vítimas de violência doméstica, sejam os homens ou mulheres. Há muita coisa em jogo. Há a questão do medo, há a questão da dependência económica, há a questão da ligação afetiva que se tem com a outra pessoa. Estas dimensões têm que ser todas percebidas. Claro que podemos dizer, isso é um trabalho que nunca mais acaba. Podemos dizer isso e se calhar o sistema não tem capacidade de resposta, mas não podemos na minha opinião, colocar as vítimas em posição em que não estão informadas sequer de alguma, eu falaria de literacia jurídica, não é?
Eu posso falar por mim. Eu há 20 anos nunca tinha ouvido falar de suspensão provisória do processo, ou Claro. sabia lá o que era isso. Agora, se falarmos com um cidadão médio, sabe o que é uma suspensão provisória do processo? Alguém que é confrontado imediatamente com isto, sabe o que é que está a ouvir, de certeza. Tem condições emocionais, psicológicas, sequer para ser confrontada com uma coisa deste género. Garantir que alguém está ali ao lado dela e que lhe dê tempo para pensar e que seja capacitada para decidir, não seja uma coisa apresentada logo num primeiro momento, digo eu, por uma entidade policial ou outra qualquer. Não é? Sr. Procurador, agora eu perguntar-lhe-ia, com base nisto, se entende que o sistema judicial deve ser paternalista, deve de alguma forma assumir aqui quase que às vezes um papel de cupido para tentar reatar relações, ou se deve ter outro papel. No fundo, como é que o sistema pode assegurar esta igualdade de partes que o António fala? Ou seja, no fundo, o que estamos a falar é: haverá uma verdadeira igualdade e como é que o sistema pode assegurar essa igualdade quando, naturalmente, se tem esses casos perante si? Vamos lá ver. A suspensão provisória do processo, no caso da violência doméstica, só pode ser aplicada através do pressuposto inicial, que é o requerimento livre e esclarecido da vítima. É a vítima a única pessoa que pode ter a iniciativa de desencadear um processo de suspensão provisória. Esta é a primeira questão que é importante dizer. Isto releva desde logo o princípio da autonomia da vítima, que está considerado na lei de violência doméstica, e é batota considerar que uma agressão não é um crime de violência doméstica, mas é um crime de ofensa à integridade física simples. Por exemplo, uma agressão que consiste em bufetadas, pontapés e estrangulamento, concluir que isto não é um crime de violência doméstica, mas é um crime de ofensa à integridade física, é batota fazer isto para depois a suspensão provisória do processo não depender do requerimento livre e esclarecido da vítima, que, como nem sequer se constituiu como assistente, não tem voz ativa na construção desta solução do processo. Isto é batota. Portanto, isto não deve ser feito. Isto não pode ser feito. E também não podem nunca ser aplicadas injunções ao arguido que confrontem o princípio da autonomia da vítima. O princípio da autonomia da livre conformação da sua vida. Ou seja, não se pode colocar a vítima numa situação de constrangimento, de ter que contactar e conviver com o agressor por essa via. Isto não é legítimo. Isto não é legítimo. E, portanto, é quase, em muitas circunstâncias, podemos dizer que isto é até, na situação de muitas vítimas, é uma ofensa à sua dignidade pessoal. Portanto, eu penso que isto não tem nenhum fundamento. E como é que se pode assegurar esse esclarecimento, essa liberdade? Quais é que, na sua opinião, são os meios que se devem dar à vítima? Eu penso que a vítima deve ter sempre que o pretenda, ou sempre que a situação seja de molde a ser, pretende que isso é necessário, deve ter a possibilidade de ser aconselhada por um advogado ou ter o apoio também de uma organização de apoio às vítimas que lhe dê todos os esclarecimentos que necessita antes de tomar uma posição. Acho que isto é fundamental. Não há nenhuma... Eu penso que hoje é possível, nestas situações, fazer uma nomeação de natureza urgente de um advogado para apoiar a vítima. Penso que não há nenhum impedimento legal para que isso aconteça. Não é preciso recorrer ao processo
muito demorado do apoio Mas judiciário. aí se calhar até fazia sentido tivesse a mesma questão que o arguido tem, ou seja, desde a apresentação da queixa. E portanto, eu penso que, embora a lei não obrigue, eu penso que não só a vítima deve poder suscitar a necessidade de ter o apoio para compreender o que está a passar e para lhe aconselhar na solução a tomar, como o próprio Ministério Público, nas situações em que entende que a suspensão provisória, em que se coloca a questão da suspensão provisória do processo, deve, e em que deve informar a vítima sobre essa possibilidade, deve, nas situações em que acha que isso se mostra necessário, deve desencadear os procedimentos para que a vítima seja apoiada por um advogado e também pelas organizações não governamentais que trabalham nesta área, por forma a que a decisão sobre esta matéria seja o mais esclarecida possível. E não só a vítima perceba o que é que isto quer dizer, perceba o que é que vai acontecer e, portanto, decida se é desta forma que quer resolver aquele conflito. Porque há uma coisa que, para mim, é clara do ponto de vista da lei, é que se a vítima requerer de forma livre e esclarecida a suspensão provisória do processo, e desde que o arguido concorde com esta solução e com as injunções que lhe são propostas, a suspensão provisória do processo tem que ser aplicada. Sobre isso eu não tenho grandes dúvidas. Esta, digamos, foi a contrapartida da publicização do crime. Não é? O crime tornou-se um crime público, mas para salvaguardar, para haver uma salvaguarda do princípio da autonomia da vítima, criou-se a suspensão provisória do processo, dependente exclusivamente do requerimento livre e esclarecido dela própria e depois, obviamente, da concordância. Considerando que este podcast pretende esclarecer alguns conceitos jurídicos, eu pediria que nos esclarecesse o que é ser um crime público. Ser um crime público é ser um crime cujo procedimento criminal não depende da queixa da pessoa que é ofendida. Portanto, basta haver conhecimento de que os factos terão ocorrido, conhecimento de polícias, pelo Ministério Público, pelos funcionários na seção do Código Penal, para que seja desencadeado um procedimento, na medida em que, quando há um crime público, há desde logo denúncia obrigatória por parte dos órgãos de polícia criminal, por parte dos funcionários, e o Ministério Público, a partir do momento em que tem conhecimento, tem a obrigação de desencadear o procedimento, independentemente da vítima manifestar qualquer intenção de querer ou não querer o procedimento criminal. Porque muitas das vezes as próprias vítimas pretendem voltar atrás, ou seja, depois dessa queixa surgir até por vizinhos, o que muitas vezes acontece nos tribunais, e nós assistimos muito, é a vítima dizer ele vai voltar a ser o que era, ele já não vai voltar a fazer isto, ele vai melhorar, e por isso eu queria que isto acabasse já. A possibilidade do crime de violência doméstica que a vítima tem é de requerer a suspensão provisória do processo, que significa a construção de um conjunto de injunções e regras de conduta que são apresentadas ao arguido, que serão cumpridas durante um determinado período de tempo, que no crime de violência doméstica é até um período de tempo mais alargado do que no regime geral. No regime geral são 2 anos que pode ocorrer a suspensão provisória do processo. No crime de violência doméstica são 5 anos, o que permite, digamos, a construção de um plano de contenção do agressor e de proteção da vítima alargado. E, fim desse período de tempo, se o arguido tiver cumprido todas as injunções e regras de conduta, o processo é arquivado. Não chega a haver julgamento, não chega a haver condenação. Esta é a opção que a lei deu à vítima, que a determinada altura entende que, por sua própria iniciativa, não por pressão do arguido, mas por sua própria iniciativa, que o problema deve ser resolvido não com uma condenação do arguido, mas através de uma outra forma que garanta
a sua proteção e garanta que os seus direitos não são postos em causa, mas que não conduzam a um julgamento e a uma condenação criminal do agressor, que é a suspensão provisória do processo. Foi esta opção que o legislador criou para ultrapassar esta dificuldade. A questão tem muito a ver com isso, e antes de passar aqui ao António, mas já que falou e bem sobre a questão das injunções como medidas de contenção, é precisamente nessas medidas de contenção que, quanto a mim, se pode levantar a questão. É até onde é que elas podem ir, em termos jurídicos. Em termos jurídicos, podem ir até ao ponto em que não ofendam a dignidade do arguido. É aquilo que diz a lei. Claro que sim. Eu quando, e pergunto isto porque uma das incredulidades sociais, e aqui já me vi depois para o António e depois voltarei ao Sr. Procurador, é quando o que nós assistimos é, perante este tipo de injunções ou normas de comportamento ou de contenção da conduta do arguido, quando nós vemos os passeios lúdicos, o que as pessoas me perguntam é, então, mas a vítima o que vai pensar seguramente é, quer dizer, eu apresento queixa e ainda o prémio que eu tenho, entre aspas, é ir jantar ou passear com quem me bateu, por exemplo. E do lado do agressor é virar-se para a vítima e dizer, olha, tu podes apresentar a queixa que tu quiseres, mas o que me vai acontecer é que eu vou passear contigo. Isto faz-te algum sentido, António? E além de fazer algum sentido, o que é que isto poderá trazer ao sistema judicial em termos de credibilidade e de confiança? Em termos genéricos... Do lado psicológico, obviamente. Sim, claro. em termos genéricos voltamos à mesma coisa. Não é? Voltamos à mesma coisa de que é a percepção que a vítima, quando é confrontada com decisões que não são compreendidas, quer por ela, quer pela sociedade em geral, podem trazer efeitos nefastos naquilo que é a procura da justiça por parte das pessoas, em geral. Este caminho de trazer solução para os problemas identificados, concretamente de um conflito ou de uma situação de violência doméstica, não compreendendo o que está por detrás do comportamento dos agressores, é comum. O que é que eu quero dizer com isto? Existem muitas situações em que os agressores aceitam e as vítimas requerem a suspensão provisória do processo, os agressores percebem que este é um mecanismo fácil para assentarem um bocadinho o comportamento e depois voltam ao mesmo. Porquê é que isto pode ser perigoso? Primeiro que tudo porque as vítimas ainda não compreenderam que são vítimas de outro tipo de violência doméstica que não seja a violência doméstica física. E por outro lado, por parte do sistema que muitas vezes não vão mais atrás ao comportamento de padrões de comportamento. É porque o sistema judicial, e o Sr. Procurador saberá melhor do que eu, é que nos casos que não há a tal violência física e que naturalmente são a tal violência psicológica, o tal domínio que é exercido, o sistema judicial tem muita dificuldade de prova relativamente a esses comportamentos. Pois tem. E como é que se consegue? Deixem-me dar a responder. Eu tenho partilhado isto em diversos fóruns, ocasionalmente, a propósito de um sistema que a Polícia Basca, em tempos, apresentou aqui numa conferência que realizámos. A polícia, como sabem, a Espanha teve o problema da ETA durante muitos anos e a Polícia Basca criou um corpo especial de proteção às figuras ameaçadas. Juízes, procuradores, advogados, políticos. E, portanto, para terrorismo. Portanto, estas pessoas, estes polícias, eram dedicados àquelas pessoas para as proteger, para as vigiar, para as manterem em segurança. Quando o problema da ETA terminou, o que eles decidiram fazer foi não deitar fora o conhecimento e dedicar aquelas mesmas pessoas, profissionais e este saber, a questões de violência doméstica identificadas como terrorismo na intimidade. Ou seja, estamos a falar aqui, por exemplo, de alguém que continua a exercer violência doméstica utilizando um conjunto de meios, nomeadamente a perseguição, o exercício de mandar mensagens através de outros. Portanto, o que estes elementos policiais fazem é a recolha de prova que não dependa Portanto, considerar
a violência doméstica, nos casos mais graves, como verdadeiro terrorismo. Portanto, e perceber que cada um dos agressores ou dos terroristas na intimidade ou domésticos exerce um conjunto de estratégias diferente. E, portanto, isto é trabalho de investigação. O Dr. Rui do Carmo sabe muito melhor do que eu, porque nisto há muito mais tempo do que eu e tem conhecimento, de facto, também no Ministério Público e na investigação. A violência doméstica, até há bem pouco tempo, era considerada ou é considerada um crime menor. Ou seja, não se dedica a mesma atenção de investigação criminal que se dedica a um furto, a um roubo. Eu fui polícia durante muitos anos e a violência doméstica, há uns anos atrás, felizmente agora já não era visto, não era um crime prioritário, não era uma coisa que interessasse. Portanto, como é que se pode apostar recursos de vigilância, de investigação, um crime de furto que lesa, obviamente, o património das pessoas e depois desvaloriza a investigação do crime de violência doméstica? Quando se fala de que, de facto, é difícil, ou pode ser difícil a investigação, mas se dedicarem recursos de investigação como se dedicam aos outros crimes, se calhar não é assim tão difícil. Sim, aqui esta desestabilização da justiça que algumas das situações trazem, eu acho que nós temos que ter uma posição definida e deveríamos, enquanto sistema judicial, reagir. Agora, o que eu lhe pergunto é, na sua opinião, qual é que será a forma mais eficaz quando uma decisão judicial, qualquer que ela seja, não é compreendida socialmente, como é que o sistema deveria reagir? Eu, a primeira questão que gostava de dizer é, existindo, como vocês aqui referiram, e como aliás veio ao público, uma injunção que consiste na obrigação de o arguido e a vítima terem um convívio próximo e, portanto, ter uma convivência alargada e muito chegada, etc. Qualquer injunção e regra de conduta deste tipo não tem, da minha perspectiva, nenhumas condições de poder ser imposta a ninguém. Em primeiro lugar, porque a vítima tem todo o direito de não querer que isso aconteça e, portanto, pura e simplesmente não ir almoçar, não ir ao teatro, não ir ao cinema. Ninguém a pode obrigar a fazer. E o arguido tem o direito a não querer ter nenhum contacto com a vítima. Tem o direito a não almoçar, não jantar, não ir ao teatro, não ir ao cinema com a vítima. Não vejo que a violação desta regra de conduta possa conduzir sequer à revogação da suspensão provisória do processo. Ou seja, é uma injunção sem consequências. Sem consequências. Na prática. Na prática é sem consequências. Ou seja, penso que é, ainda por cima, uma situação que não tem nenhuma consequência. Então é quase um conselho. É quase um conselho. Um conselheiro matrimonial, praticamente. É quase um conselho. É quase um conselho. Acho que não é mais do que isso. Portanto, a questão que me colocou tinha a ver como é que se como combate este tipo de situações? Eu acho que isso conduz-nos para os problemas gerais que são de vez em quando discutidos da comunicação da justiça, não é? Que são de vez em quando discutidos. Nós de vez em quando temos assim uns picos em que fica tudo muito sensibilizado, que é preciso melhorar a comunicação da justiça com os cidadãos, é preciso criar uma estratégia de comunicação diferente, mas isso normalmente acontece quando há uma notícia que incomoda toda a gente e depois passa. E nunca mais ninguém fala disto. Eu penso que a justiça tem um dever. Para já, eu penso que a justiça tem um dever de comunicação clara no próprio processo, com os intervenientes no processo. Desde logo. Eu penso que, estamos aqui no Conselho Regional da Ordem dos Advogados, eu penso que os advogados não são tradutores das decisões, tradutores do que está escrito nas decisões para os seus representados
são, digamos, dirigem tecnicamente a posição deles nos processos, mas as pessoas têm elas próprias o direito de perceber o processo para que elas próprias possam, digamos, ter uma relação democrática também com o advogado, não só com o tribunal, mas também com o advogado. E, portanto, a comunicação começa logo pela capacidade de nós todos percebermos aquilo que os tribunais dizem. Claro. Todos. Essa começa por aí. E depois começa por os tribunais, obviamente que há questões de natureza técnica mais difícil de compreender, e há um limite a partir do qual a simplificação da linguagem não pode ir, que é o rigor jurídico, e esbarramos com a impossibilidade de simplificar a linguagem, mas entre o que temos hoje e a violação do rigor jurídico vai ainda uma distância muito grande. E depois é preciso haver uma comunicação ativa sempre que se verifique que é necessário esclarecer a comunidade sobre certos acontecimentos que têm relevância comunitária e que têm a ver com o sistema de justiça. Ou seja, sempre que se prevê algum alarido social por qualquer decisão ou qualquer situação judicialmente relevante, é importante ter uma interpretação, perdão-me aqui a expressão incorreta, naturalmente, mas quase que autêntica da própria justiça. É importante que a justiça tenha vias de comunicação com os cidadãos, sim, é importante isso. Que serviram também, porventura, para esses casos. É porque o que eu sinto é que se a justiça não se, entre aspas, defende ou não explica as suas próprias decisões, acaba por deixar outrem fazer essa interpretação e muitas das vezes já sabemos como é que ela é feita. Descredibilizando o sistema e fazendo o que, no fundo, dá audiências televisivas, vendo jornais, etc. Mas nós ainda continuamos a ver muito aquela ideia de que o papel da justiça acaba quando a decisão final é tomada. Sim, é verdade. Continuamos a ver esse paradigma. É verdade. Não é? É verdade. Mas eu pergunto, por exemplo, nestas situações, imaginemos uma situação claramente destas, toda a gente, acho eu, que tivesse 2 dedos de testa, desculpa a expressão, percebe que causa alarido social se for mal comunicada. Não acha que há algum prurito excessivo na comunicação que não deveria haver? Parece que há receio de comunicar e de explicar o que se faz. Nós temos que distinguir 2 situações. Situações em que as decisões são incompreendidas porque são mal comunicadas, das situações em que as decisões são infelizes e, portanto, não há comunicação que as salve. Claro. Temos que distinguir uma situação da outra. Claro. Concordo em absoluto. Mas peguemos numa situação destas em que há esta comunicação. Primeiro, na sua opinião, um magistrado, para assegurar esse livre esclarecimento, deveria, em princípio, ter e garantir o acompanhamento jurídico e, eventualmente, outro tipo de acompanhamento que se justificasse no caso, por exemplo, por um advogado ou outra coisa, para garantir o tal esclarecimento. Sempre que necessário, para um absoluto esclarecimento das vítimas, assim que se mostra necessário, eu penso que elas devem ter o direito a ter o conselho de um advogado. Antes de passar novamente a esta questão, porque esta questão é muito importante ainda para mais para advogados, como é óbvio, e nós também estamos aqui na Casa dos Advogados de Lisboa, mas há uma questão que eu queria perguntar até para alguém que, como o Dr. António Castanho, é psicólogo, como é que acha que se conseguirá uma humanização da justiça? Porque é o que falta. Acho que a justiça muitas das vezes diz, e a Constituição fala, na tal administração em nome do povo, mas depois parece que nos esquecemos do povo e a humanização não existe. Para mim é particularmente difícil entrar no campo da justiça porque não sou dessa área, mas partindo do princípio... da tua experiência perante quem vai ao teu consultório, como é que se poderia chegar a essas pessoas? As vítimas, até os agressores? Sim. Deixem-me dizer-vos que muitas vezes aquilo que acontece no consultório dos psicólogos e de outros técnicos é as vítimas e outras pessoas que têm contacto com a justiça procurarem aconselhamento jurídico quando não é da competência dessas pessoas, não é? E portanto, a humanização da justiça ou de outra área qualquer pressupõe a preocupação com essas pessoas e com o desentendimento que elas
desentendimento ou a dificuldade que elas têm em perceber os contextos, não é? Eu não vejo uma forma mais próxima do que tentar dotar áreas críticas, particularmente onde existem muitas variáveis, como é o fenómeno da violência doméstica, de equipas multidisciplinares de aconselhamento, como existem na SHAVE e outras, em que os magistrados têm um conjunto de outros técnicos que os ajudam nesses processos. E, portanto, em fenómenos complexos, respostas variadas e respostas que visem criar complementos onde possam existir deficiências. Porque uma coisa será tratar, como eu digo, não quero entrar muito nessa área, mas uma coisa será tratar necessariamente um processo de furto ou de roubo, outra coisa em que existem duas variáveis, no máximo, eventualmente, de um fenómeno de violência doméstica onde existem crianças, onde existem questões de saúde mental, onde existem questões de alcoolismo, onde existem questões de outros foros, que se calhar é muito ambicioso pedir a um magistrado, com toda a sua capacidade que tem, com certeza, de conseguir entender todo este fenómeno. Portanto, estamos a falar eu diria que é o fenómeno que mais deve preocupar a sociedade portuguesa, o combate à violência doméstica, e, portanto, deve ter uma resposta. Já percebemos que estes 20 anos, diria eu, de crime público, pelo menos, não foram suficientes para mudar muita coisa. Há uma grande evolução, mas ainda estamos muito preocupados. Se calhar temos de ter respostas que vão sendo feitas a pouco e pouco e dar esta resposta. Como é que tu mais achas humana, não é? como é que, do ponto de vista da opinião pública, o sistema judicial poderia ser mais eficiente e poderia contribuir, no fundo, para a tranquilização da opinião pública? Porque nós estamos a falar não de normas de contenção de comportamento, como no caso das injunções, mas o direito é norma de comportamento. Tem que ser e tem que vigorar na sociedade. Como é que, perante a opinião pública, se conseguirá ter uma comunicação mais eficiente? Na opinião de um psicólogo, naturalmente, não é? Eu não quero de quem está da lógica do lado de lá, no fundo. Eu não me quero secundar, nas palavras do Dr. Rui do Carmo, mas claramente encontrar esse caminho de esclarecimento é importante por parte da comunicação dos tribunais, mas há decisões que são inexplicáveis. Não é? Há comunicações que são inexplicáveis. E, portanto, qualquer comunicação que se faça, se calhar o silêncio é suficientemente esclarecedor para perceber que aquilo é inconcebível. Seja qual for a decisão, é inconcebível. Portanto, se calhar aquelas que merecem ser clarificadas e têm que ser clarificadas. Aquelas que por si só já são suficientemente esclarecedoras não merecem qualquer tipo de clarificação, se calhar, não é? Porque já são suficientemente criadoras de perplexidade que as próprias pessoas, em regra, já as perceberam. Eu acho que é esta dimensão que tem que ser esclarecida. Isto não foi assim, não foi devidamente comunicado, portanto, quem faz a avaliação disto diz, não, isto não está a passar, a mensagem que está a ser passada é errada, vamos lá esclarecer isto. E o que se passou foi isto. Quando, se calhar, a coisa é de tal forma gritante, se calhar não vale a pena mexer muito nisso, não é? Porque já é suficientemente esclarecedor, não é? Eu diria que o António tocou aqui nas SAVED, as tais secções especializadas de combate à violência doméstica e que são uma excelente ideia, sem dúvida nenhuma, uma abordagem multidisciplinar às situações de violência doméstica que abarcasse todas as componentes, criminal, familiar, etc., e com acompanhamentos de vária ordem, multidisciplinar também, mas infelizmente foi algo que surgiu na sequência da tal mediatização de 2019, mas que hoje em dia na prática estão, eu diria que estão atolhadas em trabalho e que não conseguem responder rapidamente, e aí vamos entroncar naquilo que falámos há pouco. As políticas públicas até podem partir de bons princípios, mas carecem de execução. E do que me serve ter uma secção especializada quando depois essa secção especializada não funciona? Nós temos que melhorar muito a capacidade de implementar tudo aquilo que é decidido que se vai fazer. Na violência doméstica há um conjunto de decisões que estão tomadas desde 2019 que nunca foram implementadas. Portanto, é fundamental que a tomada de uma decisão gera, por um lado, o compromisso do seu cumprimento, não é?
E é fundamental que, de vez em quando, lembremos as decisões que são tomadas, que podiam, em muitos casos, fazer a diferença relativamente à forma como se atua, e que não são cumpridas, que parece que cumprem apenas o efeito de apaziguador na altura, do anúncio da medida, apazigua, mas depois isso implica, desde logo, meios para que elas sejam implementadas e implica que as entidades que as têm que implementar as assumam a responsabilidade de as implementar. E nós temos vivido na violência doméstica também com este problema. Portanto, temos que procurar. Não podemos deixar de dizer o que falta para que as coisas sejam implementadas, não podemos deixar de dizer aquilo que foi decidido e não foi implementado, que é para procurar pressionar quem tem poder de disponibilizar os meios para que isso aconteça, tome consciência de que é fundamental e de que a violência doméstica não diminui por uma obra de uma fórmula mágica qualquer que ninguém sabe qual é, mas é através de medidas concretas que demoram o seu tempo a dar o seu efeito, mas que têm que ser dadas. Isso é fundamental, quer dizer, não há milagres. Não há milagres. Não há milagres. Não há milagres, nem há fórmulas divinas que digam nós estamos à procura daquilo que resolve este problema de um dia para o outro. Isto não existe. Não, de todo. Há medidas que, face ao conhecimento que se tem e face ao contexto que estamos a trabalhar, se tomam, vão ser implementadas, vão sendo avaliadas e vão sendo corrigidas em função da avaliação que vai sendo feita. Este é o trabalho que temos que fazer. Porque nós, em muitas áreas, não é só nesta, em muitas áreas, e o doutor, como advogado, certamente lembrar-se-á de uma série delas, e eu também, em que se tomam decisões e depois, em vez de haver aquele trabalho, que é o trabalho difícil de as implementar, como não é este trabalho difícil de implementar, as coisas não mudam. E depois, a certa altura, quando há outra vez um problema que se levantam as mesmas questões que anteriormente eram discutidas, o que se diz é: vamos novamente pensar como é que vamos fazer. E andamos sempre a pensar em novos planos, mas nunca implementámos os anteriores. Assim não vamos a lado nenhum. Claro. Assim não vamos a lado nenhum. É muito mais fácil gizar um plano do que implementar um plano, como é evidente. Claro. Sempre temos um problema, queremos fazer um plano, mas nunca aplicamos os planos que vamos fazendo quando temos um problema, nunca mais chegamos a conclusão. Isso é quase um problema da psicologia, a procrastinação, não é? Nunca mais chegamos a problema. É verdade. E na violência doméstica temos andado neste ciclo infernal. Por exemplo, um dos temas que se levanta na violência doméstica, e estamos praticamente a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de abordar esta questão, é perante uma autonomia do Ministério Público, perante uma independência dos tribunais, como é que se consegue, sabendo nós que os tribunais, no fundo, são homens e mulheres, com os defeitos e as qualidades dos homens e das mulheres, como é óbvio, como é que se consegue combater de forma eficaz a violência doméstica, evitando que haja decisões que saiam claramente daquilo que é esperado socialmente, e as tais más decisões que falámos aqui, como é que se pode combater isto quando há autonomia e independência? Pode-se resolver isto não pondo em causa nem a autonomia do Ministério Público, nem a independência dos tribunais, melhorando a formação, incrementando a discussão sobre as decisões dos tribunais, a discussão pública sobre as decisões dos tribunais, que devem ser discutidos, e garantindo que o próprio processo
de controle interno das decisões judiciais tenha o efeito de detectar as anomalias e ir, digamos, melhorando a capacidade de aplicação do direito. E, no fundo, se calhar não estamos a falar de mais normas nem de alteração de lei, mas de melhorar a execução do que existe. Sim. Eu penso que o estar à procura de melhorar sempre as normas que ainda não tivemos capacidade de implementar é uma fuga para a frente que dificilmente nos conduz a bons resultados. Claramente, concordo em absoluto. E agora aqui, para concluir do ponto de vista do Dr. António Castanho, em matéria de acompanhamento que tem feito a vítimas e a agressores de violência doméstica e crianças que infelizmente são vítimas deste lamentável fenómeno, qual é que tu achas que seria a melhor forma de combater e tentar, de algum modo, erradicar este fenómeno da sociedade portuguesa? Isso é quase... Mais uma vez, como diz o Dr. Rui do Carmo, não existem soluções mágicas. Aquilo que me parece é que durante muitos anos e até agora temos apostado numa resposta reativa, não é? Acontece o fenómeno e quando as pessoas procuram as polícias e os tribunais é já em desespero, é já em última rácio, e temos estado sempre a reagir. Temos que fazer claramente é apostar na parte da educação, na parte da saúde mental, especialmente na intervenção precoce com crianças e jovens vítimas deste fenómeno. E diria eu também que não tem muito a ver com a solução mágica, porque não existe, como é óbvio, a especialização dos profissionais que trabalham nesta área. Não é por eu ser psicólogo, advogado ou magistrado que sou especialista em violência doméstica. Não. Para ser especialista em violência doméstica, para atuar na violência doméstica, tem que se fazer especialização. Tem que se trabalhar. É um fenómeno demasiado complexo. Prática, estudo, investigação e formação. Portanto, duas dimensões, para mim, parecem muito importantes. Trabalhar na foz do problema. Foz do problema estamos a falar de infância e juventude. Trabalhar estas coisas, seja na dimensão da educação, seja na dimensão da intervenção da saúde mental, obviamente não deixando de parte aquilo que está a acontecer, que é aquilo que se deve manter, que é a resposta na crise, na emergência, na reação, e depois na especialização dos profissionais que trabalham nesta área, para que percebam de facto que a violência doméstica é muito mais do que murros e pontapés, violência física, é muito, mas muito mais do que isso. Ir às escolas. Ir às escolas e perceber que estes fenómenos são para ser entendidos na sua variabilidade, na sua complexidade, e não há nenhum profissional que sozinho consiga fazer este trabalho. É um trabalho de resposta multidisciplinar sempre. Bem, deixa-me só dizer uma coisa. É importante, quando se fala de que é importante discutir a discussão pública das decisões dos tribunais, é porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Os tribunais administram a justiça por delegação dos cidadãos. É o que diz a Constituição. Daí a necessidade de humanização da justiça e de explicar ao próprio cidadão para que é que existe a justiça e o que é que as decisões significam. Porque se quer conformar um comportamento, o cidadão tem que perceber. Se o cidadão não percebe o que é querido, obviamente não se vai conformar. Daí a tal situação que referiu, e bem, das tais injunções de comportamento, que as tais regras que são impostas terem que ser compreendidas e terem que ter uma consequência jurídica, não poderem ficar no mero plano dos princípios e da abstração. Muito obrigado, Dr. Rui do Carmo, pela sua disponibilidade, Dr. António Castanho. Espero contar convosco em próximas oportunidades de iniciativas sobre esta temática ou outras do Conselho. Foi um gosto falar convosco. A todas e a todos, até uma próxima. Muito obrigado.